Estamos aqui com o cineasta Jonathan Schubert. Seja bem-vindo! Valeu, muito obrigado. Pô, uma honra, né? Tanto ser indicado quanto estar aqui conversando com vocês, coisa boa. Muito feliz pelo convite e enfim, com essa troca que pode acontecer. Comecei a acompanhar o canal, assisti alguns dos vídeos já. E, bom, parabéns, né? Acho que é um trabalho grande que vocês têm, né? Mas muito importante, né? Acho que fico olhando lá todas as pessoas que vocês têm conversado e fico com vontade de descobrir mais sobre cada uma, assim, né? Então é isso. Sempre reservar um tempo na semana para ver um videozinho do canal. Olha que legal, que legal. Olha só, a gente agradece, né, muito, e a gente fica muito feliz também, a gente agradece também a sua presença aqui, que você, né, aceitou o convite, que você tirou esse tempo para conversar com a gente, que vai ser um bate-papo, assim, é um que eu já tô vai ser uma descoberta maravilhosa. Exatamente. Bom, na verdade, antes da gente, eu já ia fazer perguntas, mas antes da gente começar, né, de verdade, eu sempre peço para que o convidado conte um pouquinho, né, da trajetória, então conta pra gente aqui, para quem está assistindo, para quem está te descobrindo, né, pela primeira vez, quem é Jonathan Schubert? Bom, sempre um pouco difícil, né, falar de si, mas tentar apresentar muito rapidamente, assim, para também não ficar me perdendo na história, né. Eu sou gaúcho, né, moro no Rio Grande do Sul, cresci numa cidade que se chama Guaíba, que é próxima a Porto Alegre. Porto Alegre tem um rio, né, o Rio Guaíba. A cidade de Guaíba fica do outro lado do rio. Então eu cresci com a vista de Porto Alegre, né? A gente via Porto Alegre de lá. Guaíba é uma cidade que é essa lógica de região metropolitana, né? Em que é uma cidade, pelo menos na época que eu morava lá era mais. Hoje isso está mudando, mas é uma cidade meio dormitório, né? Então as pessoas... É um lugar onde o audiovisual, por exemplo, não acontecia até há pouco tempo. Hoje essa história tem mudado. E própria Porto Alegre, por mais que seja uma capital, também eu acho que é muito, muito diferente, né? Pensar cinema no Brasil fora do eixo Rio-São Paulo era uma dificuldade muito grande até há pouco tempo, né? Bom, eu né, tô hoje com 35 anos, então eu cresci nos anos 90 e fui fazer, assim, pensar o que eu queria fazer da minha vida no final dos anos 2000, né? Então ali em 2008 eu comecei a pensar, né, na ideia de fazer uma faculdade, né, também não era uma certeza na época se eu conseguiria fazer uma faculdade ou não, e eu estava assim, com tudo certo para fazer história, eu ia ser historiador e tal, era a minha ideia, já estava tava fazendo vestibular e tinha a nota do Enem, já estava tudo um pouco encaminhado, e aí surgiu a descoberta de uma faculdade de cinema, que na época aqui no Rio Grande do Sul ainda não tinha faculdade federal, né? Existia a faculdade federal em Pelotas, né? Mas ela era focada em animação naquela época, depois isso mudou. E eu tinha 2 cursos de cinema na região aqui, né? Não em Porto Alegre, mas na região. Tinha um curso na PUC e um curso na Unicinos. E eu fui apresentado ao curso da Unicinos. Quando eu conheci o curso lá, eu disse, nossa, é isso, assim, sabe? E muito curiosamente, eu não era um cinéfilo exatamente, eu gostava de cinema, assim, mas eu não era uma pessoa que tinha muitas referências, né, que assistia, assim, muitas coisas. Mas, claro, né, existia uma afinidade, mas o que me pegou muito na ideia de fazer um curso de cinema foi trabalhar com som e trabalhar com fotografia. Eu gostava muito de foto, né? Eu adorava, assim, já tinha feito vários cursos, inclusive da Federal do Rio Grande do Sul aqui, cursos de extensão de fotografia, e eu sempre tive banda na vida, eu tocava e tal, então, assim, a coisa do som me puxava muito, assim, quando eu conheci o estúdio de som lá no curso de cinema, eu enlouqueci, assim, disse, não, é isso que eu preciso. Só que, né, enfim, um curso caro e tal, foi um pouco difícil. Minha família é uma família que não tem, enfim, eu sou, pelo menos até onde eu sei, a primeira pessoa que quis ser artista na família. Mas eu tive muita sorte, minha mãe apoiou muito, assim, e ela, né, topou, tipo, vamos dar um jeito. Eu, no começo da faculdade, eu abri porque, né, faculdade paga, aquela coisa, eu abri um xerox na escola que eu estudava, em Guaíba, uma loja de fotocópia e tal, e para conseguir pagar, né, para conseguir completar esse valor das mensalidades, consegui seguir no curso,
E eu fazia uma coisa que, em aula, assim, quando eu entrei no curso, eu fazia uma coisa que era conversar com todos os professores. Era uma época que, assim, tudo era no papel, né? Não existia essa coisa de só enviar PDF, era tudo no papel ainda. Então, eu conversava com todos os professores no início do semestre, pegava todos os polígrafos e coisas que eles iam passar durante o semestre, e eu já fazia cópias, e toda aula eu chegava com as cópias para vender para os colegas dos polígrafos da aula seguinte. Então, durante pelo menos uns 2 anos, eu segui fazendo isso, assim, para conseguir completar. E logo, enfim, o curso não é na cidade de Porto Alegre, né? Ele é numa região ainda um pouco mais longe. Então, era uma viagem de 2 horas para ir até a faculdade e mais 2 para voltar, né? Com os tempos de ônibus, trem e tal. Então, eu acabei me mudando para a cidade de São Leopoldo, onde era o curso. E aí, o meu primeiro emprego foi um estágio na TV da universidade, na TV Unicinos, na época, que foi um dos lugares onde eu mais aprendi, assim. Era uma TV muito feita por estagiários, assim, né? Claro, não só, mas ela era muito, muito feita por estagiários do jornalismo e do audiovisual, que trabalhavam ali, e assim, era um lugar de ideias. A gente tinha ideias, a gente aprendia a mexer nos equipamentos, a gente passava por vários setores diferentes, né? Então lá eu trabalhei com áudio, era câmera de estúdio, fazia câmera de externa, saía para fazer reportagem, comecei a fazer direção de imagem no jornal. A gente botava um jornal ao vivo todos os dias, na hora do almoço. Então, assim, foi um grande laboratório, uma grande escola, assim. E foi o lugar onde eu comecei a montar, a montar não, mas a gostar de montagem, assim, né? Hoje eu me digo principalmente montador, né? Também sou diretor e roteirista, mas é uma coisa que quando eu entrei nos primeiros anos da faculdade, montagem era a coisa que eu mais odiava, assim. Eu dizia, primeira aula de montagem que eu tive na faculdade, eu lembro muito, assim, de abrir o programa, era o Final Cut 7 na época, e a gente... Não, acho que nem era o 7 ainda, acho que era anterior, 5 ou 6. A gente abriu o Final Cut e a gente tem uma cena ali para editar e tal. E eu lembro dizendo, nossa, eu nunca mais quero abrir esse programa, um programa de montagem na minha vida, eu não quero isso para mim, não, de nenhum. E na TV, quando eu entrei para trabalhar na TV, eu fui um pouco, assim, obrigado a acompanhar processos e aos poucos também a passar por esse caminho de editar matérias. Quando eu fiz isso, eu comecei a tomar um gosto, e aí tu vê, né, por um outro lado, por uma coisa assim de reportagem jornalística, que não é o que a gente aprendia, né, ou não só o que a gente aprendia, não era nem o foco do curso de cinema, né, mas por ali eu comecei a sacar, e isso começou a se transformar. Eu acabei fazendo especialidade de montagem dentro do curso, né, que no curso a gente escolhe 2 especialidades para fazer, e aí eu fui para o som e para montagem. E aí, bom, daí foi tudo automático, assim, eu fiquei muito tempo ainda trabalhando com som, mas quando eu saí da TV Unicinos, terminou os 2 anos de estágio, eu era aluno do Giba Assis Brasil, né, que esteve aqui com vocês na conversa, e o Giba foi meu orientador, né, no TCC do curso de cinema. Enfim, era um professor das aulas preferidas, assim, não só minhas, mas de todo mundo. Um grande professor, né, um grande mestre, assim, para muita gente de várias gerações, né. E ele abriu, assim, naquela mesma época, para minha sorte, abriu uma vaga de estágio na Casa de Cinema, a Casa de Porto Alegre, que é a produtora que o Giba é um dos sócios e tal. E enfim, hoje não sei mais, mas era a maior produtora de Porto Alegre, assim, de conteúdo, né? E, enfim, eu mandei o meu currículo ali como quem não queria nada, achando que não ia dar certo. Aí fui chamado para entrevista, e no outro dia já comecei, assim. E isso... Agora, no próximo dia 2 de abril, a gente está agora no início de março, né? No próximo dia 2 de abril vai fazer 14 anos que isso aconteceu. E eu tô aqui nesse momento na Casa de Cinema, eu trabalho na ilha aqui na Casa de Cinema, o Giba trabalha numa sala aqui do lado da minha, e a gente... É isso, eu segui trabalhando desde então, estagiei por 1 ano, e depois fui entrando em projetos e projetos.
Fui assistente do Giba de montagem durante 10 anos, aí pelo menos ainda faço assistência para ele às vezes, mas hoje a gente tem muito mais colaborado, né? Ele tem essa generosidade de chamar para dividir a montagem, né? Então enfim, para mim tem sido um caminho muito bonito, assim, que conta também com sorte, eu acho, mas né, dessas coisas têm acontecido nos tempos certos, né, ter enviado aquele currículo no dia certo, as coisas terem fluído. E bom, depois disso eu trabalhei muito como montador. Essa semana passada eu descobri existe um site aqui no Rio Grande do Sul que é um banco de dados de todos os longas-metragens produzidos no estado, assim, que é gerenciado principalmente pelo Glênio Povas, que é um professor e crítico daqui, e aí ele foi me perguntar umas coisas do site, ele disse, tu já viu que tu tem a quantidade de crédito que tu tem de longa-metragem? Aí eu fui lá, tinha 39 créditos de longa. Uau, né? uau. E aí, isso só dos que são do Rio Grande do Sul, né? Fora curta-metragem, fora série, fora coisas que não são produções daqui. Eu fiquei assustado, porque eu nunca fiz essa lista, sabe? Eu pensei, poxa, fazem aí 16 anos que eu tô trabalhando, né, no mercado daqui, e, foi trabalho, eu fiquei um pouco surpreso, assim, da quantidade, do volume de coisas. É o efeito que vai acumulando, você nem nota. Exatamente. Vai acumulando os trabalhos. Sim, baixa a cabeça, vai fazendo. Exatamente. Na verdade, uma das minhas perguntas era exatamente como é que você foi parar na Casa de Cinema, né, de Porto Alegre. Então, você acabou já respondendo, achei bem legal. E é incrível, acho que uma coisa também que a gente viu quando a gente conversou com o Giba foi realmente com quanto carinho ele também trata as pessoas com quem ele trabalha. Então, isso aí, você falando, isso só reforça a nossa impressão que a gente também já tinha. E que legal, então você tem realmente já muita experiência. Achei bem interessante que você falou que no início a montagem era algo que você realmente não gostava, na verdade, que acabou sendo algo que você aprendeu a gostar e realmente no fim talvez se apaixonou, né, quem sabe, e agora está fazendo como a função principal. E fica a dica que às vezes o que a gente inicialmente não gosta pode ser algo que no fim vira uma grande paixão. Que talvez é só por não conhecer direito. Exatamente. Que acaba com sendo. Certeza. Com certeza. Não, e acho que esse ponto aí que tu comentou sobre o Giba, sobre essa generosidade dele, acho que isso é assim, daria um programa inteiro à parte só sobre isso, porque tem tem um jeito de trabalhar que é, assim, hoje em dia é muito raro já tu ver montadores chamarem assistentes de montagem que acompanham o processo inteiro na ilha, né? Que estejam sempre ali juntos e trocando ideias e tal. Eu acho que isso é uma coisa que o Giba faz, e acho que ele passa isso adiante, assim, da importância de ter alguém junto, não só como formação, né? Porque não necessariamente também a assistência de montagem é um degrau para chegar a ser montador, né? São trabalhos também diferentes, mas é uma parte muito crucial da coisa, tu ter alguém junto, né? Para ficar trocando. E eu acho que isso é uma coisa que eu peguei. E o Giba sempre foi assim, desde o dia zero, eu estagiário, ele sempre foi aberto a opiniões, aí assim, sabe, tu tá lá montando... quando eu entrei aqui, a gente fez um telefilme pra Globo que chamava Doce de Mãe, com a Fernanda Montenegro. Primeiro ano. Eu estagiando ainda e tal. Aí eu acompanhando a montagem, eu não era nem assistente de montagem na época, eu era só o estagiário, assim, o Germano de Oliveira era o montador, o assistente de montagem, né, que hoje é montador e tal. E, enfim, tá, e é um grande montador, acabou de, montou filmes como Homem com H e tal, e é dessa mesma leva de alunos do Giba, assim. E assim, sabe aquela coisa de estar na ilha ali junto, ele montando esse filme, e a gente dá uma opinião, assim, às vezes eu dava uma opinião, e o Giba, ele podia não concordar com essa opinião, mas ele te explicava, ele argumentava o porquê que ele não concordava, e geralmente, a maioria das vezes, ele testava o que tu sugeriu para te mostrar o porquê, assim, provado de todas as formas. Então, assim, é uma aula, uma didática sempre funcionando, assim, né? É muito bonito, assim, e a generosidade de sempre abraçar isso, né? Enfim, acho sensacional.
Ah, que incrível, realmente. E, bom, isso é realmente só uma coisa que eu queria comentar, e foi bem interessante realmente você falando também dessa experiência mesmo, de ser quase uma aula, né? Que na verdade o Ghibli ele tem muito essa questão do professor também, né? Então ele acaba talvez trazendo isso. Isso é bem legal, uma coisa muito admirável. Eu queria comentar um pouquinho sobre o seu filme Uma em Mil, que né, a gente assistiu e realmente a gente gostou muito. E fazer um pouco um callback, né, para o que você já falou antes, tá, de que a sua mãe foi muito solidária com você, né, fazer a faculdade. Isso eu acho que é uma coisa que dá para sentir muito bem no filme mesmo, realmente esse apoio familiar, né, esse amor mesmo, que é uma coisa bem legal. E eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre o filme, mas antes de uma coisa que eu queria falar que é muito bonito de ver mesmo no filme, é realmente assim, esse amor de irmãos, né, de vocês dois, e também especialmente a parte, né, que de certa forma, né, que você queria muito, né, um irmão. Então, quando o Thiago veio, realmente esse amor de irmão que dá para sentir realmente até hoje é uma coisa muito bonita, é uma coisa que a gente acha bem legal. A gente também, né, Nós como irmãos também exatamente, fazemos projetos juntos. A gente se emocionou muito por esse aspecto, né, que a gente também tem esse laço muito forte entre irmãos e tudo. A gente ficou bem emocionado com o amor que você tem pelo seu irmão, como você incentiva ele, não deixa ele se limitar em si, deixa realmente esse incentivo, isso é realmente muito, a gente se emocionou muito mesmo. É muito especial. Então, conta um pouquinho sobre o filme. Sim, bom, é isso, né? Vocês como irmãos, acho que sabem bem essa sensação que eu tenho de fazer um filme com o meu irmão. O Uma em Mil, ele é um filme, enfim, se for para colocar em um gênero, é um filme documental, né? Mas acho que ele brinca um pouco, inclusive, com isso. E é um filme que eu dirigi junto com o meu irmão, o Thiago. Ele tem síndrome de Down. Esse filme é um projeto que ele nasceu em 2016. A primeira ideia, assim, o título, enfim, a primeira vez que a gente escreveu ele para um edital foi em 2016. Então ele levou 9 anos sendo feito. Um processo bem longo, assim. Tanto por né, buscar o incentivo financeiro, quanto pelo amadurecimento do projeto. Então acho que as duas coisas foram caminhando juntas, assim, ele realmente precisava desse tempo. E uma das coisas fundamentais foi o Thiago, nesse tempo, deixar de ser adolescente, se tornar um adulto e entrar no filme dirigindo junto comigo, assim. O filme não seria nada do que ele se o Thiago não tivesse entrado junto na direção, né? E, bom, ele tem isso, né, que ele é provavelmente o primeiro filme do mundo dirigido, longa-metragem, né, dirigido por uma pessoa com síndrome de Down, assim. No Brasil, com certeza. A gente não encontrou nenhuma outra referência de longas dirigidos por pessoa com síndrome de Down, nem aqui, nem fora, então é possível que seja o caso. E é uma coisa, sei lá, é muito bonito para mim, enquanto irmão, assim, né, ver... chegar nos festivais e tá nós dois juntos como diretores de um filme, apresentando o filme sendo... né, o filme tem sido bem sucedido. Ele esteve no Festival de Gramado, a gente ganhou vários prêmios em Gramado, ele esteve no Festival do Rio, a gente ganhou melhor filme da Mostra Novos Rumos no Rio, a gente está indo agora para o Festival de Coimbra, em Portugal, que é muito louco, porque é a nossa primeira viagem internacional, assim, tava nós agora fazendo passaporte e tudo, indo por causa do filme, e vai nós dois, assim, eu acho muito bonito, assim, é muito legal ver esse caminho, assim. E bom, o filme é um filme familiar, né? A gente filma muito com a nossa família, principalmente a nossa mãe, a nossa avó e nosso tio. A gente tem um tio que também tem síndrome de Down, o que por si só já é uma coisa um pouco rara, porque a síndrome de Down não é hereditária, né? Ela é genética, mas ela não é uma coisa que está no gene e passa assim hereditariamente. E aí a gente, o filme é principalmente, né, a nossa mãe, o Thiago, eu, a nossa avó e o nosso tio, falando sobre como é, né, enfim, o Thiago e o Kleber falando sobre como é a síndrome de Down para eles, a gente falando sobre como é pra gente, a nossa avó e a nossa mãe com ideias diferentes, eu com uma outra ideia, o Thiago e o Kleber também têm formas muito diferentes de lidar com isso, assim. E ainda além disso entra o resto da nossa família, assim, entra as tias, os tios, primos, primas,
e tudo isso de várias formas, né? O filme tem uma forma que ele mistura muitas coisas. Ele mistura material de arquivo, mas ele mistura VHS que a gente grava com a família hoje, porque a gente se deu conta que nosso pai gravava muito com VHS, né? Por isso a gente tem esse material. E ele tinha uma coisa... todos os fins de semana em família, quando a gente ia pra avó visitar, ou enfim, na casa de tios, ele filmava o fim de semana inteiro, e no domingo, antes da gente voltar para casa, ele botava isso numa TV e passava para todo mundo assistir, assim. E todo mundo... Então, assim, a família inteira sabia que câmera era essa, o que ela fazia. A gente usou essa mesma câmera que nosso pai usava para fazer boa parte do filme, assim, né? Então, o filme, ele é majoritariamente feito por imagens de VHS, mas não só por imagens de arquivo. Também por imagens que somos eu e o Thiago gravando um ao outro, ou gravando a nossa família em momentos que, enfim, podem ajudar a gente a falar sobre como a gente lida, né, tanto quanto família, quanto como indivíduos, com essa coisa que a gente chama de síndrome de Down hoje, né? Então, enfim, mais ou menos por aí. Sim. Mas é interessante o uso da câmera que foi filmado, né, que vocês tinham, deixou de forma bem em ser orgânica e coerente todo o documentário. Então, foi bem interessante essa escolha, muito boa. Exatamente, e eu acho que é o jeito que vocês trouxeram, né, a experiência, né, e ter esse olhar, né, de vocês dois, né, eu acho que isso é uma coisa muito especial. E também, realmente, você até comentou da forma, né, tanto como o Thiago quanto o Kleber, como eles lidam, né, e como em si, né, como eles são, a personalidade também, realmente você vê, assim, uma forma diferente. A gente até comentou que foi muito legal também a cena da rádio, né, que acho que a gente não dá spoiler, que se alguém quiser assistir, a gente realmente recomenda assistir, mas é bem interessante realmente, ele com a rádio e andando pela cidade. Então, assim, muitas coisas legais, muito sensível. Eu acho que também dá para sentir, né, a influência, né, que você como montador, né, de fazer um trabalho também de arquivo e de realmente juntar a montagem. Aqui, para quem está assistindo, vocês no momento ainda estão, né, no circuito de festivais, agora também com a viagem, né, à Europa, então parabéns e realmente divirtam-se também no festival. Acho que vai ser legal essa experiência nova para vocês também. E como é que vai ser com cinemas, se já tem algo planejado, sim. A gente ainda tem um pequeno circuito de festivais, né, para cumprir. O filme já passou por vários festivais aqui no Brasil. A gente segue até metade do ano, mais ou menos, nesse circuito. E a ideia é a gente conseguir lançar ele comercialmente nos cinemas até setembro desse ano. Então vai acontecer esse lançamento, assim. Claro que, né, enfim, é um filme que é de baixo orçamento, a gente tem alguma verba para distribuição, mas ela é baixíssima, então a gente vai fazer o máximo possível para estar pelo menos nas capitais, assim, não todas, claro, né, mas enfim, nas principais capitais, e conseguir atingir todas as regiões, né, do país. E também, claro, né, aqui no Rio Grande do Sul, que a gente tem mais facilidade de ir, não sai tão caro o custo, também levar isso para o interior, levar para cidades que talvez até nem tenham um circuito comercial de cinema, mas que a gente possa chegar, porque o filme ele também tem essa ideia de criar um impacto social grande, né? Então a gente busca as associações das pessoas com deficiência, a gente busca entidades, empresas e tal, para conseguir movimentar isso, né? Um filme que eu acho que, mesmo depois que passar o circuito comercial, a gente vai tentar, sabe, botar ele debaixo do braço e percorrer por aí para ter o maior número possível de pessoas poder assistir, né? Que é para isso que a gente faz um filme, quer dizer, pelo menos para isso que eu faço filme. Exatamente. Exatamente. Fantástico. E realmente parabéns a vocês dois, parabéns à família toda, na verdade, né? Porque também, né, tem essa influência da família. E para quem está assistindo aqui, fiquem de olho, né? A gente, né, como vocês já viram, a gente deixa as redes sociais aqui embaixo, então talvez dê uma olhada lá no Jonatas. Tem também o Instagram, né? Do Homem Mil.
Então, quem quiser assistir, a gente coloca também. Então, dê uma olhada lá também e fiquem de olho, né? Porque realmente é um filme muito relevante, muito importante, sensível e que merece todo o sucesso que está tendo e mais Com ainda, certeza. né? Então, é isso. E como a gente está falando do futuro promissor para o filme, que a gente está muito feliz, e para você falar com sua versão mais jovem, imagina você tem um espelho mágico, você olha para uma versão mais jovem do Jonatas, que mensagem você deixaria para esse Jonatas? Você escolhe a idade e tudo mais. É bem difícil isso, né? Você larga essa aí. Eu vi nos outros vídeos com os outros entrevistados, né? As pessoas participaram aqui do canal. E, pô, é muito difícil isso, né? E eu passei um tempo pensando sobre. E, assim, é meio... Tentei juntar muitas coisas em uma, na verdade. Porque, né, se tivesse uma coisa para falar, eu acho que tem a ver com, assim, eu diria pro meu eu, talvez, assim, que está começando a faculdade, ou, enfim, entre o início e o final da faculdade, assim, para se preocupar um pouco menos com a opinião dos outros, ou assim, não é nem se preocupar menos, mas é achar um equilíbrio, né, e se preocupar com essa opinião só o suficiente para assim, se manter pensando em transformação, né? Para ter uma constância de pensar o lugar das coisas, né? A gente não também ficar estagnado. Então, para isso, né, dar importância a isso, né? Ter uma relevância. Mas também não deixar que isso trave a construção que a gente faz das coisas que a gente acredita, né? Acho que isso também é fundamental. Então, se importar com a opinião, mas não deixar que ela trave, né, gente? Acho que isso é uma coisa que o eu jovem poderia ter, talvez, tido um conselho desse tipo, assim. Acho que teria mudado algumas coisas para melhor, assim, né? E acho que é um conselho interessante para todo mundo que trabalha na área, assim, né? Tipo, a gente... Com certeza, gostei muito do... um cuidado exatamente. Porque assim, não é não ouvir a opinião dos outros, né? É muito importante a gente ouvir e poder crescer a partir delas e com as trocas e, né, criar a dialética, mas também não deixar que isso trave as nossas ideias e assim, a gente acredita em uma coisa, né? A gente levar isso a sério também, assim, né? Poder seguir assim, nas coisas que a gente acredita, né? Com certeza, achar esse equilíbrio entre ouvir de forma intelectual, interessante a opinião dos outros, mas não deixar ela te travar, não deixar ela afetar a sua visão, os seus ideais. Acho que isso é o porque também todo mundo também tem uma própria realidade, uma própria circunstância também, né? Então, às vezes, o conselho pode até ser algo útil para uma pessoa, mas para outra pessoa talvez não. Então, eu acho que realmente o segredo claro, obviamente, né, ouvir conselho e tirar algo de bom para si, mas não né, perder a própria essência, eu acho. E também saber aplicar para a própria realidade. Então, realmente... Isso também vale, na verdade, quando a gente consome arte ou filmes em geral, que a gente assiste, alguém pode até pensar, olha, tem algo que é interessante aqui, né, alguma parte do filme ou algum aspecto do filme, por exemplo, que pode até ser uma inspiração para uma própria obra, mas outras partes talvez não. Então, realmente tem um pouco talvez um olhar crítico, que é algo que a gente desenvolve, talvez só com a idade mesmo. Não, então. E se manter firme de ter a sua própria opinião, mesmo se ela não é a popular. Eu já tive muitas conversas com amigos e tudo, às vezes que eles começam a falar, eu gostei do filme e tal, de algum filme, sei lá, que está no momento em alta e tudo, e aí eu questiono mais de vez que a pessoa em si nem, sabe, não gostou tanto do filme, mas como é uma opinião popular, tenta seguir as massas, e aí eu comentei isso, não, é importante você manter sua opinião, o gosto saber que, tipo, você não precisa ter a opinião popular, e sim dizer, não, eu gostei desse filme por essas razões, mas também entender por que outras pessoas possam gostar do filme, ter esse olhar mais abrangente. Exatamente. Mas eu gostei muito do seu espelho mágico. Sim. Realmente, uma ótima lição para quem está assistindo de aplicar na vida. Uma das ideias, né, do Espelho Mágico do Tempo é até mesmo trazer ideias, talvez, que outras pessoas, especialmente pessoas jovens que estão assistindo aqui, talvez possam se inspirar e talvez tomar um conselho para si mesmo também.
né, Não, quem sabe. isso é o que a gente gosta muito desse quadro, é trazer pessoas que estão tendo sucesso na sua carreira, que quando você vê de fora, pensa, uau, esse aí sabe o que está fazendo a vida, está realmente conseguindo, eu estou aqui totalmente perdido, e trazer que todo mundo se sente assim, todo mundo está constantemente em dúvida, todo mundo é humano, e trazer esse aspecto humano por trás, né, dessa imagem que a gente vê de fora das outras pessoas. Humanizar as pessoas em si e, de certa forma, trazer essa motivação. É isso. Então, acho que a gente pode passar para o segundo quadro, que é o Pergunte aos Bragg Brothers, que aí a gente agora vira o jogo, e agora, se você tiver alguma dúvida para tirar, é o momento, você pode fazer uma pergunta para a gente. Perfeito. Tava louco por esse momento. Não, é uma pergunta muito direta e que parece simples, mas não é, né? Que, assim... Porque eu acho que a gente precisa atualizar essa pergunta constantemente, né? A gente que trabalha com arte. É por que fazer arte? E aí, assim, muito especificamente, por que fazer arte em Canavieiras? Sim, muito bom. Você quer começar? Olha, sim, primeiramente que até na nossa minissérie a gente tem um trecho que é uma frase, a frase famosa de a arte existe para que a realidade não nos destrua. Então, é uma forma de resistência. Citado do Nietzsche. Citado do Nietzsche. É uma forma de resistência e necessidade para o mundo. Já acha que a arte é supérflua, mas é exatamente o oposto. Ela é uma coisa que eu sempre falo, que em si a arte é a medicina da alma. Então, como existe a medicina que é para cuidar dos nossos corpos, a arte existe para cuidar da nossa alma. A arte existe para que a gente não precisa só sobreviver, e sim viver, para que a vida não seja só sobrevivência, e sim algo além disso. E eu sempre comento que em si quando a arte está numa sociedade tendo oportunidade, que está realmente tendo muita produção de arte, é um momento que mostra que em si que essa sociedade está em um caminho certo, ela está num momento em si bom, porque a arte é uma coisa que, quando você pode ter apoio à arte, significa que ela está num momento de qualidade, que as pessoas estão tendo até a chance de poder ter arte e cultura, que é uma coisa fundamental para você viver além do só sobreviver. É uma coisa de qualidade de vida, é uma coisa de propósito. Então, lutar pela arte é isso, você trazer um pouco essa coisa de quase algo terapêutico para as pessoas que assistem e as pessoas que fazem, que é algo praticamente terapêutico de achar o seu propósito, de você se motivar. E uma ferramenta até política. A arte tem uma forte coisa de inclusão social, de você lutar pelos direitos das pessoas que são negligenciadas na sociedade. Então, nós artistas temos também esse poder e essa responsabilidade. E por fazer arte em Canavieiras, essa coisa dessa luta de que pessoas que não estejam nos centros, né, Rio São Paulo, que a arte possa existir, especialmente as artes caras como o audiovisual, que possa existir também fora do eixo. Porque é muito importante que as histórias fora do eixo Rio São Paulo sejam contadas, que as pessoas, os artistas fora desses eixos sejam vistos, que a geografia, a cultura seja vista, que essas regiões, senão elas são apagadas, você nem tem a chance de conhecer. O cinema é um portal de empatia e de descoberta. Exatamente. Acho que o Ike, na verdade, já entrou em vários pontos. Eu acho que eu só vou complementar algumas coisas, na verdade, de que a gente acredita muito na força de histórias, né? Especialmente quando a gente está agora falando de audiovisual, né? Em geral, né, de narrativas, e em realmente também causar um impacto mesmo. É o que o Ike já estava falando, né, de conscientizar, de talvez fazer as pessoas, né, processarem certas emoções, né, enquanto consomem essa arte. E também o que a gente estava falando antes, da questão do senso crítico, de desenvolver um pouco essa visão de olhar para uma obra de arte, para uma história, para um filme, e analisar
né, a fundo, que é uma coisa que a gente vê muito, é que muitas pessoas assistem um filme e falam, o filme é bom, o filme é ruim. Mas aí se você vai O mais louco é que isso aí, em geral, eu vejo muita gente. Isso não é só... Quase é o padrão, e é uma coisa chocante porque... Isso não é só aqui no interior, isso é nas cidades grandes também. Isso é realmente assim, se a pessoa não tem essa formação, esse interesse, ou até, vamos dizer assim, essa prática, porque é algo que dá para você treinar e você pega rápido se você começa a realmente questionar e realmente analisar né, as coisas que você consome. E eu acho que isso é uma coisa essencial, né, politicamente, de qualquer forma. A gente está num momento muito difícil, né, em que realmente vamos dizer assim, guerra de narrativas é uma coisa problemática, ainda mais com inteligência artificial gerando muito vídeo falso, realmente sendo um grande risco de manipulação política, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente acredita muito, e a gente acredita muito, aqui também já falou, né, em Canaveiras, da questão de descentralizar e trazer realmente outras realidades, outros cenários também. Porque até mesmo dentro da Bahia, a gente tem um foco muito, muito grande em Salvador. Então, o interior da Bahia acaba não tendo essa visibilidade. Essa visibilidade é realmente essa chance, vamos dizer assim, de trazer essas histórias. Então, a gente tem muito cenário de Salvador, ou então realmente cenário de sertão. Vitória da Conquista também é um grande centro aqui. Então, assim, realmente o litoral ou outros biomas, assim, mangue, são uma coisa que acabam muitas vezes nem aparecendo, e realmente é uma grande chance. Eu acho que a gente acredita muito no potencial de Canaveiras pela questão, né, tanto de paisagem, quanto de cenário arquitetônico, que ainda é muito preservado, né, o sítio histórico, realmente a gente tem muito ainda a fazer aqui, tanto que até a Globo veio aqui filmar 2 novelas, né, tem o Portos Milagres, que foi filmado aqui. E o remake da Gabriela. Isso é a nova Gabriela, que também foi filmada aqui também. Uma parte, né, no caso, porque eles filmaram em Canaveiras como se fosse Ilhéus, né, da época, porque lá não tinha mais os prédios. Então, e também, e isso é o mais importante, eu acho, de todos, é a riqueza cultural que existe aqui. Até mesmo aqui na região, Canaveiras é muito denso em atividades culturais, né, de capoeira, tem vários terreiros, né, de matriz africana, de candomblé, que tem uma atividade muito forte, tem vários músicos, temos 2 filarmônicas. Então, assim, é uma densidade cultural também de dança, várias atividades, uma densidade cultural incrível, que até mesmo se você for ver outros municípios por perto, não é algo tão grande. Então, a gente acredita muito nesse potencial humano, de natureza e arquitetônico como uma base boa para, né, desenvolver aqui um polo cinematográfico também. Aí, claro, tem vários desafios. Hoje em dia, com a internet, com a tecnologia, fica um pouquinho mais fácil, mas é uma luta. Mas eu acho que é a nossa missão, de certa forma. É uma missão. Bonito demais. Não, é isso. Vocês tocaram em vários pontos que me lembraram muito o meu filme favorito. Que, bom, não é porque eu trabalho na casa de cinema, até porque é o meu filme favorito antes de eu entrar aqui, já era meu filme favorito. Desculpa. Mas é um saneamento básico, né? Saneamento básico, o filme. Sim. É um filme que ele tem uma... Qual é a premissa? Por que fazer cinema numa cidade que não tem uma fossa de esgoto, né? Desculpa, deu uma... Tomar chimarrão às vezes tem isso. A erva tranca na garganta. Mas é exatamente isso. Eu acho que o saneamento básico é muito interessante mesmo, até do jeito que é retratado também, até como, né, os órgãos públicos lidam com isso. Faz um vídeo, mas aí você usa o dinheiro para fazer. De certa forma, é uma realidade de cidades pequenas, realmente é uma coisa muito real que a gente vê, às vezes, a dificuldade, até mesmo, né, se você for fazer algo audiovisual, das pessoas entenderem, talvez, a importância ou o escopo também, o tamanho, a escala do que você faria. E no fim, né, enfim, para quem não assistiu, assista, vale totalmente a pena, é um ótimo filme. É um clássico, maravilhoso. A gente recomenda também totalmente. Mas uma coisa sobre esse tema. Sim. Mas uma coisa sobre essa temática, sobre
o que é o bom do cinema, da indústria cinematográfica, é que ela gera muitos empregos. Então, se existe um ambiente, se você realmente tem uma cidade que fomenta a produção audiovisual, é uma coisa que realmente pode gerar muita economia, porque são muitos trabalhos dentro realmente da parte técnica de realizar o filme, mas como tudo em volta da alimentação, do transporte, tudo isso é algo que realmente gera emprego e uma grande escala. Sim. Então tem esse aspecto que realmente é uma coisa boa. Sim. Não, é isso, né? A arte mais coletiva que existe. A gente não faz nada. Não só não faz sozinho, como assim, não faz sem um certo número de pessoas. E tudo envolve uma cadeia, né? Isso vai crescendo, assim, 1 em 1000, por exemplo, é um filme que, quando a gente começou, era, vamos fazer aqui... Eu pretendi, inclusive, fazer com o celular, assim, sabe? Tipo, vamos fazer uma equipe, 2, 3 pessoas. Vai olhar os créditos do filme, hoje tem mais de 300 pessoas. O negócio, as coisas vão tomando uma proporção que é inevitável e que é ótima, né? Tanto para o filme quanto para isso, tu movimenta... Dá oportunidade para mais pessoas, e é exatamente isso. Também traz outras visões, é bem interessante, realmente muito importante também. Mas legal, olha só, esse bate-papo maravilhoso, muito bom, a gente realmente tá gostando, né? A gente ainda não terminou, então não vou falar que já acabou, mas a gente já está chegando ao fim, então antes das considerações finais, a gente pede para você convidar alguém. Quem você acha que deve ser descoberto pelos Proact Brothers ou descoberta pelos Proact Brothers? Então, eu acho que vocês poderiam conversar com a Ellen Correia, que é uma também gaúcha, uma amiga que é também um colega. Ela é hoje diretora roteirista, principalmente, mas a Ellen tem uma história, além de ser uma história, enfim, uma super história, assim, um caminho muito bonito que ela tem feito. A Ellen, ela é uma pessoa que começou a trabalhar com audiovisual há décadas atrás como assistente de figurino, né? Trabalhou na assistente de figurino por muito tempo e durante a pandemia, só que a Ellen sempre escreveu muito bem, assim, ela é uma pessoa que ela tinha textos e roteiros e rolou uma pilha dos amigos na volta para que ela produzisse alguma coisa, né? Fizesse um curta. E nessa época foi que eu conheci a Ellen, porque ela me chamou para montar o primeiro filme dela, nesse período ainda pandêmico ali. E aí a gente, sim, foi um match à primeira vista, a gente ficou muito amigos, e a gente seguiu trabalhando juntos. Agora a Ellen tá para lançar o primeiro longa dela, que eu também tive a honra de montar. E, enfim, é uma pessoa que tem feito aí uma carreira com guinadas inesperadas, assim, e que eu acho que pode ser uma conversa muito produtiva, assim, uma pessoa, enfim, acho que escutar a Ellen por si só já é uma ótima coisa, vale a pena. Fique de olho, porque, né, quem sabe no futuro estamos aqui junto com a Ellen num bate-papo, vamos acontecer. E é isso, bom, a gente realmente agradece muito mais uma vez, né, que você tirou esse tempo, que você conversou com a gente. Foi um papo muito legal, muito inspirador. E, bom, basicamente a gente vai abrir aqui o espaço para você fazer suas considerações finais, se você ainda quiser deixar alguma mensagem, ou o que você quiser. O que você quiser, está aberto aqui para você falar. Perfeito. Bom, quero agradecer, né, o espaço e a troca com vocês, assim. Eu espero também que essa troca não termine por aqui, né? Acho que eu tenho assistido algumas coisas de vocês, eu ainda não consegui assistir quero assistir, né, o Cajueiro inteiro. Eu vi o trailer, o teaser, assim, achei muito interessante. Foi muito daí que também veio a pergunta que eu fiz para vocês, né, sobre por que produzir arte né, em determinada região. E então, assim, espero que a gente siga proliferando essas trocas por aí. E que esse canal, né, também vocês consigam ter a energia e o tempo à disposição para seguir fazendo esse trabalho que, né, eu acho tão importante. Bom, eu acho que assim, como uma última coisa, eu acho que
a parte legal disso é a gente realmente trocar entre pessoas, né? Isso que eu falei há pouco do cinema ser uma arte muito coletiva. Isso é a coisa mais legal do cinema, assim, né? O que certamente é uma das coisas que me mantém querendo fazer esse trabalho, que não é uma coisa fácil de fazer, né? Assim, em vários sentidos. Assim, não é uma carreira que tu, a princípio, pensa para... Assim, uma pessoa que... como é que vai pagar teus boletos com isso, assim, né? Não é a primeira carreira que tu pensa para isso. Sim. Mas tem várias coisas que te puxam, né? Então, existe uma necessidade também de seguir produzindo arte, de seguir fazendo cinema, né, nesse caso, mas eu acho que isso vale para muitas áreas, né? E eu, mais recentemente, também acabei entrando na antropologia, assim, fiz um mestrado em antropologia, fui para umas outras áreas, porque eu acho que isso tem muito a ver com cinema também. E né, essa coisa de estar aberto ao outro, de né, aprender a tratar né, os encontros de formas mais abertas, assim. E eu acho que isso também entra um pouco na coisa do conselho, né? Eu virei conselheiro hoje. Mas essa ideia de que a gente... É muito importante a gente levar o outro a sério, assim, né? Independente de a gente concordar ou não, e da gente argumentar contra ou a favor, mas a gente poder olhar pro outro, levar ele a sério e estar aberto à dialética, assim, né? Acho que isso é uma das coisas que falta muito hoje, assim, e eu sou muito otimista, né? Eu acho que isso existe muito também, acho que tem muitas pessoas que estão disponíveis a isso, dentro ou fora da arte, mas eu tenho a impressão que isso é o que falta para a gente poder, talvez, repensar problemas que estão acontecendo agora, né? Seja na política micro, seja nas nossas cidades, seja no país, ou, enfim, tudo que tem acontecido agora no mundo que, assim, não tem como a gente abrir um noticiário qualquer momento do dia e não ficar escandalizado, né? Ao mesmo tempo que isso está tão frequente e tão grande que existe uma, assim, a gente fica quase apático, assim, o meu medo é que a gente acabe banalizando tragédias tão gigantes quanto estão acontecendo agora, né? E eu acho que isso é fácil de acontecer mais do que a gente pensa, assim, então tá aberto a essas trocas talvez seja um caminho possível aí pra gente repensar, enfim, devaneando aqui, né? Mensagem, realmente, a gente também acredita muito no poder do diálogo e na troca, que inclusive também é objetivo um dos objetivos desse bate-papo. E é isso. Conselheiro Jonatas aqui arrasando. E